Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como a visão de mundo quântica pode ser benéfica, por exemplo, para a psicologia, né? E sou psicóloga, atuo com a visão de mundo quântica já há muito tempo, desde que comecei a acompanhar os trabalhos do professor Amit nos anos 2000. E hoje, com mais consistência, né, por estar atuando com esses conceitos dentro do consultório, eu quero convidar principalmente os psicólogos que atuam clinicamente para que eles possam conhecer e dar um espaço no seu trabalho, né? Porque a teoria, a visão de mundo quântica, ela não é algo à parte das teorias, das abordagens que os psicólogos escolhem para atuarem no seu campo de trabalho. Ela é inclusiva, né? Ela pode ser utilizada junto com todas essas questões porque é um questionamento da consciência acima de tudo, né? E é uma proposta que facilita muito essa expansão de consciência, esse nosso processo evolutivo e também de cura, porque nós dentro de consultório a gente trabalha muito com as ansiedades do paciente, né? Que precisa que o seu campo emocional, que o seu campo, muitas vezes, de comportamento, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente de família, com ele mesmo, né? Isso possa se equilibrar, se harmonizar. Então, o nosso trabalho é muito efetivo no psiquismo humano, esse lugar cheio de segredos do inconsciente que a gente vai ajudando esse paciente a desvendar. E nós temos, assim, grandes teorias, importantes teorias. Eu mesma, dentro da psicologia, utilizo a abordagem junguiana no meu trabalho, mas eu vejo que quando a visão de mundo quântica veio para as minhas mãos e eu passei a vivenciar essa prática no meu dia a dia, tanto comigo quanto com a minha família, né? Mas principalmente dentro do consultório, com os meus clientes, isso mudou muito, tanto a minha prática quanto a aplicação dessas abordagens que a gente utiliza ou as técnicas que eventualmente a gente utiliza dentro de consultório, mas principalmente a melhora do paciente, porque ele vai tomando consciência de um novo paradigma, um paradigma que afirma que a consciência é a base de tudo. Se a consciência é a base de tudo, eu tenho outros meios, né, que não os que a gente vem trabalhando, que não estão sendo tão eficientes, por exemplo, como a visão newtoniana de mundo, né, onde tem uma estrutura material, por exemplo, que diria sobre todas as coisas, né, e o que seriam das experiências psíquicas e emocionais de todos nós, se nós ficássemos só voltados para essa experiência newtoniana, né? Será que a gente teria que se encarar o tempo inteiro como doentes mentais, como pessoas ilusórias, delirantes? Ou será que nós temos um espaço para encaixar esses fenômenos que muitas vezes são transformadores na vida de uma pessoa? Eu fico me perguntando aos amigos psicólogos o que eles realmente fazem quando chega no consultório uma pessoa, por exemplo, que diz que vê cores, né, em volta do corpo das pessoas, né? Será que até hoje, no século XXI, ano final, né, de 2019, nós ainda mandaríamos essas criaturas para um trabalho de psiquiatria, uma internação? Ou será que nós podemos admitir, por exemplo, que existe algo que o nosso psiquismo alcança, que vai além do normal, que vai além do que a fisiologia alcança de leitura biológica? É isso, não só isso, mas muito mais também, mas também isso que a visão de mundo quântica traz para nós, a possibilidade de nós trabalharmos esses vários fenômenos, a possibilidade de trazer a nossa visão de psicologia para um lugar onde a alma, o espírito, o campo das possibilidades, né, tem lugar, entendeu? Para além da questão do comportamento, para além da questão da fisiologia. Então, psicologia com visão de mundo quântico é quando a psicologia se amplia, porque, de verdade, querer encaixar o nosso psiquismo tão complexo, tão ampliado, dentro de teorias que, no fundo, nós sabemos que foram simplesmente a experiência, tanto intelectual quanto emocional, dos seus autores, e não estou dizendo, tem teorias maravilhosas, experiências maravilhosas,
Mas elas são isso, elas são as experiências e a percepção dos seus autores, né? E muitas vezes isso não encaixa no diferente. Como é que essas teorias vão, por exemplo, trazer o diferente e incluir? E eu percebi que depois de um trabalho com a visão de mundo quântico inserida na psicologia com a qual eu atuo, isso tudo mudou. Porque se uma teoria não abarca, a visão de mundo quântico abarca. Se aquela teoria não consegue perceber ou fazer uma leitura daquele determinado fenômeno psíquico que aquela pessoa está experimentando e que eu não tenho como afirmar que é uma doença, que é anormal, entende? Tem muita coisa que a gente ainda não pesquisou, tem muitas respostas que a gente ainda não tem, que nós colocamos aquilo a título de doença porque é muito diferente, por exemplo, do que a gente está acostumado a ver, né? E isso fez com que muitas pessoas tivessem as suas vidas ceifadas por muita medicação, muita internação, muito isolamento social, se tornaram pessoas incapazes de gerir suas próprias vidas, né? Porque vão colocando tantas coisas em cima daquela fenomenologia. E eu tenho certeza que vocês recebem clientes como esses, por exemplo, no consultório. E o que fazer com essas pessoas? Tentar convencê-las de que elas estão erradas, de que não existe um lugar para se estudar e se perceber e ajudá-la a trabalhar com essa fenomenologia dentro da sua própria vida? Eu não vejo assim. Eu vejo que a visão de mundo quântico, principalmente na leitura do professor Amit Goswami, traz para nós essa possibilidade, amplia essa possibilidade de um trabalho psicológico muito profundo com o seu cliente, incluindo toda essa fenomenologia, né, que nós não temos dentro da ciência newtoniana muita pesquisa sobre isso. Portanto, não tem como a gente dizer que a física newtoniana, né, o paradigma newtoniano já resolveu essas questões. Também não estou afirmando que o paradigma quântico tenha feito todas as pesquisas e tenha dado todas as respostas para esses fenômenos, mas abre um espaço para que esses fenômenos passem a ter um lugar, não só de estudo, mas de vivência. E eu tenho visto que isso é muito importante no processo, porque tem chegado muitas pessoas no consultório com essas ansiedades, com essas angústias sobre como fazer com essas coisas que eu vejo e outras pessoas não veem, com essas coisas que eu sinto e outras pessoas não sentem, como que eu incluo isso na minha vida. Ok? Então eu quero convidar vocês a aprenderem um pouco mais sobre isso. Na nossa página tem as referências bibliográficas que vocês podem ler, tem os nossos cursos que vocês podem vir participar e discutir, trazer as suas dúvidas, que nós estamos aqui para ajudar, todos estamos a caminho, nós também não temos todas as respostas, mas essas respostas têm sido mais tranquilizadoras, apaziguadoras, mais convergentes de uma possibilidade de consciência para as pessoas muito maior do que os nossos recursos anteriores.